Dica Empreendedora Estratégica. Vamos nessa? Sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Fabiano, founder e CEO da QualityScore Contabilidade. Convidamos vocês para esse pequeno intervalo, onde traremos informações do universo do empreendedorismo para colaborar com a administração, a geração de caixa e o crescimento dos negócios. Bom dia, você está ouvindo o Mix CDR na sua manhã, que legal, que gostoso. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, e quinta-feira, você já sabe o que nós temos aqui no nosso Mix CDR. Agora, no Mix CDR, o quadro Empreendedorismo, com Luiz Fabiano da Cruz. É isso daí, o nosso querido Luiz Fabiano da Cruz já está conosco aqui no nosso Mix CDR para trazer o seu quadro Empreendedorismo. E hoje, olha só, esse tema é para você prestar muita atenção, porque é o seguinte, olha só, hein? Eu vou dizer o tema mais ou menos no geral, depois eu vou falar qual que é o tema específico, né? O preço da sua empresa é uma das decisões mais estratégicas do negócio, muito além de cobrir custos ou acompanhar a concorrência. Precificar concorrente significa reconhecer o valor que sua empresa entrega ao mercado e transformá-lo em rentabilidade, competitividade e crescimento sustentável. Então, o tema é o seguinte, meus amigos, hoje, hein, Luiz? Olha só que tema sensacional. Precificação estratégica. Como capturar valor de verdade. Isso é muito importante para quem tem um pequeno negócio, quem está empreendendo. Eu vou até te falar uma coisa, viu, Luiz? Eu tenho até mesmo essa necessidade de aprender esse tema que você vai abordar hoje aqui conosco. Precificação estratégica, como captar valor de verdade. Luiz, traz esses detalhes aí a respeito desse tema tão interessante para todos os empreendedores. Um bom dia para você, Luiz, e seja bem-vindo aqui no nosso Mix CDR. Oi, Edilson. Oi, amigos ouvintes da Web Rádio CDR. Bom dia. Esperamos que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 172 da quinta temporada do quadro Empreendedorismo no programa Mix CDR. É sempre um prazer estarmos juntos para conversar sobre gestão, estratégia e os desafios que fazem parte da vida de quem empreende. Ao longo dessa temporada, temos explorado os principais desafios, oportunidades e competências que moldam o sucesso empresarial na atualidade. Falamos sobre estratégia, crescimento, liderança, inovação, tecnologia, governança e futuro dos negócios. E hoje, vamos tratar de uma decisão que influencia diretamente a rentabilidade, o posicionamento e até a percepção que o mercado tem da sua empresa. Uma decisão que muitas vezes é tomada com base apenas na concorrência ou no medo de perder clientes. Estamos falando do preço. Mas a pergunta que realmente importa é outra. Sua empresa define preços ou apenas acompanha o mercado? Porque existe uma diferença enorme entre vender barato e entregar valor. E entender essa diferença pode transformar completamente os resultados de um negócio. Por isso, o tema do episódio de hoje é Precificação estratégica. Como capturar valor de verdade. Vamos abordar os tópicos. Primeiro, preço é uma decisão estratégica, não apenas financeira. Quando o empresário pensa em precificação, normalmente a primeira preocupação é cobrir os custos. Naturalmente, isso é importante. Nenhuma empresa sobrevive vendendo abaixo do que precisa para operar. Mas parar por aí é reduzir a precificação a uma simples conta matemática.
E preço também comunica. Ele transmite ao mercado como a empresa enxerga o próprio produto, o próprio serviço e o valor que entrega. Por isso, duas empresas podem oferecer soluções muito parecidas e praticar preços completamente diferentes. O que muda não é apenas o custo, é a proposta de valor. Empresas bem posicionadas não vendem somente um produto. Elas entregam confiança, experiência, conveniência, segurança e resultado. Isso também faz parte do preço, porque o cliente nem sempre compra a opção mais barata. Ele escolhe aquela que percebe como a mais valiosa. Tópico 2. O perigo de competir apenas por preço. Existe uma armadilha que muitos negócios acabam caindo. Sempre aparece alguém disposto a cobrar menos. Quando a única estratégia para vender é reduzir preços, a margem diminui, o lucro desaparece e o crescimento se torna cada vez mais difícil. O problema é que essa disputa raramente tem vencedor. Quem vive apenas de desconto acaba transformando o preço num único argumento de venda. E quando isso acontece, diferenciais como qualidade, atendimento, inovação e relacionamento perdem espaço. Empresas sólidas procuram outro caminho. Elas trabalham para aumentar o valor percebido antes de discutir preço. Porque quando o cliente entende claramente os benefícios da solução, o preço deixa de ser o único fator de decisão. Porque quem compete apenas por preço sempre encontrará alguém disposto a cobrar menos. Tópico 3. Conhecer os custos é apenas o começo. Não existe precificação estratégica sem informação confiável. Antes de definir qualquer preço, o empresário precisa conhecer profundamente a sua operação, onde ele terá as informações dos seus custos diretos e indiretos, das suas despesas fixas e variáveis, dos seus tributos e a margem desejada. Esse conhecimento evita decisões baseadas em suposições, mas ainda não é suficiente. Também é preciso compreender o mercado, o perfil do cliente e o posicionamento da empresa. A pergunta deixa de ser apenas quanto custa produzir e passa a ser quanto valor essa solução gera para quem compra. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença, porque custos definem o limite mínimo do preço. Valor percebido define o potencial máximo. Tópico 4. Valor é construído antes da venda. Empresas que conseguem praticar melhores margens têm algo em comum. Elas trabalham continuamente para fortalecer sua proposta de valor. Investem em qualidade, desenvolvem um bom atendimento, cumprem prazos, geram confiança, resolvem problemas, criam uma experiência positiva para o cliente. E quando isso acontece, a conversa deixa de ser apenas sobre preço, passa a ser sobre resultado. E clientes pagam com muito mais tranquilidade quando entendem claramente o benefício que estão recebendo. No fim das contas, valor não é aquilo que a empresa diz que oferece, é aquilo que o cliente percebe. Porque preço é um número, valor é uma percepção construída em cada experiência do cliente. E tópico 5, precificar também é proteger o futuro da empresa. Uma decisão de preço influencia muito mais do que o faturamento do mês. Ela determina a capacidade da empresa de investir, de inovar, de desenvolver pessoas, de melhorar processos e de enfrentar momentos de instabilidade. Margens saudáveis geram empresas saudáveis. Quando a precificação é feita sem critérios, o empresário pode trabalhar cada vez mais e ainda assim acumular resultados cada vez menores. Por outro lado, quando existe equilíbrio entre custos, valor percebido e posicionamento de mercado, a empresa cresce com muito mais segurança. Porque uma boa estratégia de preço não busca vender a qualquer custo, busca gerar valor de forma sustentável. E, bem, definir preços é uma decisão das mais importantes da gestão empresarial. Não porque influencia apenas as vendas, mas porque afeta a rentabilidade, o posicionamento e a capacidade de crescimento da empresa. Precificar corretamente exige informação.
exige conhecimento do mercado e exige clareza sobre os custos. E, principalmente, exige compreender o valor que a empresa entrega. Quando o preço reflete esse valor, a relação com o cliente muda. A empresa deixa de ser uma negociação baseada apenas em desconto e passa a ser uma decisão baseada em confiança. Porque empresas que compreendem o valor que entregam deixam de disputar apenas preço e passam a construir resultados mais consistentes. E antes de encerrarmos, ficam 4 reflexões importantes. Primeiro, preço é uma decisão estratégica, não apenas financeira. Segundo, competir apenas por preço compromete margens e sustentabilidade. Terceiro, conhecer os custos é fundamental, mas compreender o valor percebido é decisivo. E quarto, empresas que capturam valor fortalecem seus resultados e seu posicionamento. E agora queremos saber de você. Como sua empresa define seus preços? Pela concorrência, pelos custos ou pelo valor que realmente entrega ao cliente? Compartilhe esse episódio com empresários, gestores e empreendedores que desejam fortalecer a rentabilidade e construir negócios mais sustentáveis. Porque existe uma diferença importante entre vender mais e capturar mais valor. E empresas extraordinárias entendem essa diferença. E como sempre lembramos aqui no programa, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Por isso, continue sonhando, planejando e executando, porque é assim que grandes ideias se transformam em realidade. Acompanhe o podcast Controlcast nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Aqui falamos sobre empreendedorismo, estratégia de negócios, controladoria estratégica e o poder das ciências contábeis na gestão empresarial. Nossa missão é ajudar você a fortalecer sua gestão e transformar suas visões em realidade. E em 2026, nosso quadro Empreendedorismo está mais maduro, mais estratégico e ainda mais conectado com você. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Juntos, fortalecemos o ecossistema empreendedor no Brasil e fazemos a diferença. Fiquem com Deus, que Ele abençoe vocês, suas famílias e seus negócios. Nos encontraremos na próxima quinta-feira com mais conteúdo para impulsionar sua jornada empreendedora. Valeu! Valeu, Luiz, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana. Quinta-feira que vem estaremos juntos mais uma vez. E olha, Luiz, parabéns, adorei esse tema, precificação estratégica, como capturar valor de verdade. Adorei mesmo. Muito obrigado, Luiz. Um bom dia para você. Programa de rádio Mix CDR, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, com músicas, informações e dicas pela web rádio CDR, do nosso amigo Edilson Lima. Nossa participação será todas as quintas-feiras no quadro Empreendedorismo, onde levaremos informações, dicas e um pensamento estratégico para o fomento de negócios no país.